referente às grandes navegações, quando os europeus descobriram a América, né? Os espanhóis e os portugueses descobriram a América. Na aula de hoje, a gente vai ver o quanto a tecnologia foi importante para essas grandes navegações, né? É importante a gente entender que a tecnologia daquela época é diferente das nossas tecnologias. Por exemplo, quando eu quero viajar para a Europa hoje, eu vou de quê? De barco ou de avião? Alguém me ajuda? Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, para eu viajar de avião, já falei. Quando a gente vai para a Europa hoje, a gente não vai de navio. A gente pode até ir de navio, mas hoje em dia a gente utiliza o avião, que é muito mais rápido, inclusive até muitas vezes muito mais seguro, né? Então, a tecnologia de hoje ela é totalmente diferente da tecnologia da época das grandes navegações. Que os espanhóis e os portugueses chegaram aqui através de barcos, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles na aula de hoje. Vamos lá, então, para... Vou compartilhar aqui com vocês um slide para a gente começar, então. Rapidinho. Vou puxar esse aqui para cá. Então, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que a gente não vai falar hoje de novo, porque a gente já acabou trabalhando em outras aulas. Primeiro de tudo, quando eu digo expansão, o que vocês entendem quando eu digo a palavra expansão, expansionismo? Alguém me ajuda? O que é uma coisa que está expandindo, Kemily? Que expandiu? Quem falou? Quem expandiu a Europa? Eu. Eu quem? José, tô com o telefone da minha mãe, Juscelia. Não, fala seu nome, é Juan, não é? É, Tá. Que expandiu. Expandir é o quê? Ó. Expandir é o quê? Que enche? Não. Que? que encheu muito? Não. Tá num lugar, aí expandiu. Ele sai desse lugar e começa a... crescer, esparramar. Quando eu digo expandir, então, eu estou dizendo que algo está crescendo. Quando eu digo expansionismo europeu, significa que os europeus estão expandindo o seu território. Eles estão aumentando aquilo que eles têm. Então, eles estão expandindo os seus territórios. Eles estão saindo do continente europeu e aumentando seu território pelos outros continentes. Quais são os continentes que a gente conhece, gente? Alguém me ajuda? Pode repetir, professor? Quais são os continentes da Terra? Europa, Isso. Ásia, A Ásia, muito bem. Austrália, Não, a Austrália é um país que está em um continente. Como que chama o continente que a gente vive? Que o Brasil está? Goiânia. Ninguém? Vamos lá, começa com A. Já falaram Ásia, já falaram África. Portugal está em qual continente? América, América, muito bem. E Portugal está em qual continente? Europa, Isso, certinho.
Só faltou um continente, que é o continente onde está a Austrália, que é a Oceania. Então, você tem esses 5 grandes continentes. Europa, África, América, Ásia e Oceania. Certo? Então, como a gente viu nas nossas aulas passadas, a Europa era o antigo mundo, o velho mundo. Quem se lembra quando a gente trabalhou isso nas nossas aulas? O velho mundo e o novo mundo. Quem se lembra? E o Marcão? Por favor. Pode repetir? Quem se lembra quando a gente trabalhou em nossas aulas o velho mundo e o novo mundo? Eu. Eu. Certo. Então, qual continente que era considerado o velho mundo? Pode repetir, por favor, professor? Qual continente era considerado o velho mundo? Ninguém lembra? Eu acho que eu lembro, professor. Então, pode falar. Sem medo de errar. Qual era? Tá bom, o continente que era considerado o velho mundo era a Europa. E o novo mundo? Novo Mundo? Isso. Qual continente é considerado o novo mundo? Ninguém? Eu acho que eu sei, professor. Então fala. O Novo Mundo, ele era América e Isso. Áustria. América. A Austrália, a Oceania, é o novíssimo mundo, que eles descobriram depois, mas que a gente não trabalhou. Então, a Europa era o velho mundo e a América, o novo mundo, certo? A Europa, então, os países da Europa saíram de lá para colonizar a América, né? O novo mundo. Então, o velho mundo saiu para colonizar o novo mundo. E, dessa forma, aumentar o seu território. Então, isso fica conhecido como expansionismo europeu. Os europeus vão aumentar o seu território. Certo? Então, vamos aqui nos nossos slides de hoje. Aqui tem um mapa da época de antes do descobrimento, que foi esse mapa é do século XV. Aliás, esse mapa aqui foi elaborado com conhecimentos do século II, antes dos descobrimentos que começaram no século XV. Olha o jeito que era o mapa do mundo antes do pessoal descobrir a América, né? Descobrir a Oceania. Eles conheciam só a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. Esse aqui, para eles, é o que a história chama de velho mundo. Era o mundo conhecido naquela época, a época mais antiga da história. Então, eles desconheciam a existência da América e da Oceania, pensavam que não havia passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Olha aqui o Oceano Índico, está parecendo um lago. Para eles, a única passagem para o Oceano Índico era por aqui, onde eu estou passando o mouse. Ó. Pelo outro lado de lá, eles conheciam o Oceano Atlântico, mas eles não sabiam que, se eles continuassem navegando, tinha o continente americano, e se eles navegassem para baixo, eles iam contornar a África. Eles não conheciam isso. Para eles, o mundo era só isso aqui. E o Oceano Índico, para eles, era como se fosse um grande lago. Certo? Continuando. Sim. Os europeus tinham muito medo de ir navegar no oceano, porque eles achavam que tinham muitos monstros no oceano. Olha aqui nessa imagem que monstros estranhos que eles acreditavam que O existiam. que é isso, professor? Então, são os monstros que eles acreditavam que existia na época, quando eles começaram a navegar pelo Oceano Atlântico. Olha os monstros aqui. Eles acreditavam que tinha humanos sem cabeça,
com olhos e boca na altura do peito. Tá vendo aí, ó? O olho e a boca na altura do peito. Coisa mais esquisita. Sim. Chamado de blemaias. Os blemaias. Seres com aparência de cão, mas com cabeça humana. Os sinântropos. Ou os seu inversos. Os sinocéfalos. E essa cobra aí? Então, eles também acreditavam que existiam serpentes marinhas. Né? Seres de quatro olhos, os parvines. Seres de um só pé gigantesco, para se protegerem do sol e que atingiam velocidades fantásticas, os monópodos. Então, eles achavam que tinha gente que tinha um pé só, achavam que tinha esses caras sem cabeça aí, com o rosto na altura do tórax do peitoral. Eles acreditavam em monstros marinhos. Deixa eu ver se nesse slide aqui tem. Tem. Aqui tem um monstro marinho, que eles achavam que tinha dragão que nadava. Na verdade, outro dia eu conversando aqui em casa com meu filho, a gente acha que eles viram baleias pela primeira vez e acharam que essas baleias eram monstros marinhos, que eles não conheciam ainda. Eles acreditavam ainda, ó, que existiam demônios em forma de mulher, com a cabeça de dragão nas pontas dos pés, e belas sereias, que atraíam os viajantes para o deserto, onde os devoravam. Essa coisa de sereia a gente já viu nos filmes, né? E, além disso, eles também acreditavam que se navegasse por o interior do Atlântico, cairiam num grande abismo. Oi, quem quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Que bicho é esse daí? Então, esse é um Parece monstro uma sereia. justo, é um monstro marinho. Olha aqui o que o texto fala. Forma de mulher, cabeça de dragão e cauda de sereia. Olha só o que eles acreditavam que podia ter dentro do oceano. E essa de cima dele aí? Parece uma serpente, né? Sim. Esse daqui eu não sei o que é, não, mas tem alguns que também, alguns monstros que eles acreditavam que fossem serpentes. Aqui no caso eu acho que não é a serpente, mas tinham monstros que eles acreditavam na época que fossem serpentes. Deve ser água, professor. Pode ser Que no água final também. É. tem gotas de água. Uhum. Vamos seguir. Essa parte aqui a gente não vai falar porque a gente já falou no primeiro bimestre. Nem essa daqui. Nem essa. Tá. Agora a gente vai falar sobre o primeiro país que se lançou para as grandes navegações, que foi Portugal. Aqui está o mapa de Portugal. Se a gente olhar, Portugal praticamente todo tem o seu território banhado pelo Oceano Atlântico. E isso aqui foi um motivo muito bom. Deixa eu voltar aqui. Professor, esse Lisboa aí é Lisboa? É, Lisboa, a capital de Portugal. Então, por esse motivo, Portugal se lançou nas grandes navegações primeiro que os outros países, né? Então, eles tinham uma condição geográfica boa, quase todo era banhado pelo mar, perto da costa africana e dos territórios a descobrir. Olha só, gente, até o século XV, o pessoal falava que Portugal era o fim do mundo, que era o lugar mais distante do mundo. Isso se falando lá na Europa. Quando alguém chegava em Portugal, falava, eu cheguei no fim do mundo, não tem mais para onde ir. Era assim que o pessoal imaginava que fosse Portugal naquela época. Quando eles olhavam para o Oceano Atlântico, eles temiam o oceano, justamente por conta dessas coisas que a gente viu anteriormente, dos monstros marinhos, pelo próprio desconhecido, por acreditar que a Terra era quadrada e se você navegasse demais, você cairia dentro de um buraco e poderia morrer. Então, tinha muito dessas crenças aí. Então, Portugal, se você for olhar o mapa da Europa... Eles acreditavam que a Terra era quadrada?
Sim, acreditava que a Terra era quadrada. Eles eram terraplanistas, terra plana. Ah, Então, por esses motivos, Portugal era considerado o último país do mundo. A costa de Portugal tem 845 quilômetros, é uma costa muito grande, certo? Só praia aqui, ó. Praticamente todo Portugal tem praia. Eu acredito que morar em Portugal e não conhecer a praia é quase impossível, porque é um país estreito e que tem muita possibilidade de praia. Além disso, eles também tinham bons portos marítimos e fluviais. Oi. Eles acreditavam que a Terra era quadrada, é? Sim, eu acreditava que a Terra era quadrada. Vamos lá. Além disso, eles tinham tradição e experiência em pescar, era a principal atividade econômica, a pescaria também, atividade comercial. Eles tiveram muito contato com povos que conheciam muitas técnicas de navegação, como os muçulmanos e os judeus. Com esses povos, eles aprenderam muito sobre navegação, né? Eles já viviam um clima de paz, não existia mais guerra lá na Europa, porque nessa época, aliás, em Portugal, porque nessa época era uma época de muita guerra, principalmente entre cristão e muçulmano. E nessa época Portugal já havia passado por essas guerras, então o país já estava em paz. Certo? Então, por esses motivos, os portugueses começaram nas grandes navegações. E eles apresentaram muitas técnicas, muitas tecnologias novas que a gente vai ver agora nos próximos slides. Bom, quais foram os locais que os portugueses descobriram? Eles descobriram em 1415 Celta, que é uma pequena ilha no oceano. Depois, em 1418, eles chegaram na ilha do Porto Santo. Em 1419, eles descobriram a Ilha da Madeira. Em 1427, eles chegaram no arquipélago de Açores, que é também uma ilha. Em 1434, eles chegaram ao Cabo Bojador, que é quase no final da África, bem aqui embaixo, segundo o mapa. Em 1488, eles chegaram no Cabo da Boa Esperança, que é bem aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse. Em 1498, eles chegaram na Índia, que é aqui onde eu estou passando o mouse. E em 1500, eles chegaram no Brasil, que é aqui onde eu estou passando o mouse. Então, ó, aqui é o mapa da África. De 1415 até 1488, eles foram navegando, navegando, navegando e contornaram a costa africana até chegar aqui no finalzinho, no Cabo da Boa Esperança, que antigamente chamava Cabo das Tormentas. Por quê? Porque quando chegava ali, o mar aqui é cheio de pedra e tem muito vento. Eles passavam por muitas dificuldades e muitos navegadores morreram ali. Em 1488, um navegante português conseguiu passar desse cabo e não morreu. Então, isso foi uma conquista muito grande para os portugueses. Até que em 1498, o Vasco da Gama veio, contornou esse cabo, subiu contornando a costa africana por aqui onde eu estou passando o mouse, e chegou aqui na Índia, que era o lugar onde eles queriam chegar para buscar as especiarias que eles vendiam na Europa. Em 1500, o Pedro Álvares Cabral saiu daqui de Portugal e acabou chegando no Brasil, como a gente já viu no primeiro bimestre. Agora sim, aqui estão as técnicas que eles usaram para poder chegar a fazer essas grandes navegações. Eles usavam a ampulheta. Alguém sabe o que é uma ampulheta? sim, é para ver de longe. Eu Não, não. não, a ampulheta. A ampulheta é isso aqui, ó. Ninguém. Uma coisa de iluminar? Não, peraí, deixa eu ver aqui na internet se eu consigo. Ampulheta é uma coisa que conta o tempo com areia. Isso, muito bem, Walter. Ampulheta é um relógio. Vamos achar aqui na, na internet. Deixa eu ver aqui. Vou ver um modelo de ampulheta aqui pra gente. Rapidinho.
Conseguem ver? Sim. Certo, isso é uma ampulheta. É um relógio utilizado no passado. Tem gente que usa esse tipo de coisa até hoje, que é gente que gosta de usar as coisas do passado. Então a gente tem aqui, ó. Você ficava com um recipiente cheio de areia, e aí você virava essa areia para cima, e o tempo que essa areia levava para encher, cair e encher totalmente o de baixo, levava um certo período. Vamos supor que é meia hora. Meia hora para essa areia cair aqui. Então, quando ela encheu o pote de baixo, sabia-se que já tinha passado meia hora. Aí o cara virava a ampulheta, pof, e aí a areia passava para cima de novo, né? Você virava, passa para cima de novo. Aí ela ficava caindo, até ela cair e encher o recipiente de baixo de novo, passava-se mais meia hora. Então, isso aqui era um relógio antigo, se marcar o tempo. Vamos voltar. Tá aparecendo o slide aí de novo? Sim. Sim. Beleza, então bora. Esse era um deles, a ampulheta. Um outro que eles usavam muito, foi a bússola. A bússola todo mundo sabe para que serve, né? Sim. Sim. Então, a bússola é para você se guiar. A bússola foi importantíssima, porque imagina você entrar num mar grandão, imenso, você olha para frente, você só vê água, olha para sua direita, você só vê água, olha para sua esquerda, só água, olha para trás, só água. Como que você vai se guiar dentro desse mar? A solução que eles encontraram, que eles aprenderam, isso, a solução que eles aprenderam com outras sociedades, né, que a bússola vem lá da China, foi a bússola, que é algo que te guia e que te leva sempre para o norte. Então, eles tinham o norte como objetivo, como referência, e a partir disso eles sabiam para onde eles estavam indo. Outro objeto importante era o quadrante. Alguém já viu um quadrante? Sabe para que serve? Não? Eu nunca vi, mas eu acho que sim. Serve para medir, acho que essas coisas. Isso, o quadrante serve para medir. O quadrante, inclusive, é importantíssimo. No caso do quadrante, você vê a importância da matemática. A importância de se estudar matemática, porque na questão do quadrante, para você conseguir medir as coisas, as distâncias, é importantíssimo o uso do quadrante. Deixa eu ver aqui se eu consigo um vídeo, colocar um vídeo aqui para vocês, para a gente entender como que o quadrante funciona. Achei aqui, eu vou colocar. Só um momento. Conseguem ver? Peraí que eu esqueci um negócio. Sim. Vamos lá. Em alto mar, parece difícil se localizar, não é mesmo? O século XV foi marcado pelo início das grandes navegações. E, para saber onde estavam, os navegantes europeus utilizavam instrumentos como o quadrante, o astrolábio e a balestilha. Esses instrumentos serviam para estimar distâncias e alturas em relação ao horizonte por meio da medição de ângulos. A utilização do quadrante como instrumento de navegação deu início ao que chamamos de navegação astronômica, em que os navegantes determinam sua localização por meio da observação dos astros. O quadrante já era utilizado por outros povos, como os árabes, desde a antiguidade. Na Europa, existem referências ao uso deste instrumento desde o século XIII. Um dos registros mais conhecidos do uso do quadrante pelos europeus está na coletânea Livros do Conhecimento de Astronomia.
Essa coletânea, encomendada pelo rei de Castela, Afonso X, o Sábio, é composta de 16 tratados. Aqui estão reproduzidas 2 páginas de uma das obras dessa coletânea, o Livro do Quadrante, em que há uma espécie de guia de instruções para o uso desse instrumento. Em 1462, o navegador português Diogo Gomes alegou ter descoberto a ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde. Para navegar ao longo da costa da África, ele usou, entre outros instrumentos, o quadrante. Observando a estrela polar pelos orifícios do quadrante, o navegador obtinha a latitude do local em que estava sendo feita a observação. A estrela polar pertence à constelação da Ursa Menor e era usada como referência para a navegação porque, para quem a observava do hemisfério norte, ela parecia estar sempre fixa. O quadrante náutico era feito de madeira ou latão. Como o próprio nome diz, ele tinha a forma de um quarto de círculo. O instrumento apresentava 2 pínulas, que eram 2 lâminas, cada uma delas dotada de um orifício através do qual era possível observar um astro. No vértice do quadrante era preso um fio de prumo de comprimento um pouco maior do que o do raio do instrumento, com um pequeno peso de metal. O arco do quadrante era graduado com uma escala de 0 a 90 graus. Agora que você conhece o quadrante náutico, vamos ver como ele pode ser utilizado. Para descobrir a localização do observador, primeiro o quadrante deve ser alinhado com a estrela polar. Assim, para o navegador português do século XVI, posicionado no nascente Império Marítimo de Portugal, se localizar usando o quadrante, bastava movimentá-lo até que ele ficasse alinhado com a estrela polar e observar o ângulo medido no quadrante. Em seguida, observar no mapa a latitude correspondente a esse ângulo. Beleza. O que vocês acharam do quadrante? Legal. Eu achei Mó um instrumento massa. Legal. Então, dá para você ver que o pessoal naquela época se guiava pelas estrelas, né? E usava a estrela polar como referência. Então ele pegava o quadrante, mirava através daqueles buraquinhos que a gente viu lá, mirava no quadrante e a partir desse posicionamento, aquele pruminho, igual o prumo do pedreiro que ele usa para fazer a parede retinha, aquele pruminho, ele marcava o ângulo certinho lá no quadrante e ele sabia mais ou menos a distância. Depois ele trazia isso para o mapa, pegava essa medida, marcava no mapa e sabia mais ou menos a distância que ele levaria para chegar no local lá que ele pretendia visitar, certo? Então, esse foi um dos instrumentos que o pessoal usou muito nesse período aí das grandes navegações. Vamos aqui para o final. Aqui tem o astrolábio, que funcionava quase igual ao quadrante, né? A balestilha, que ele também estava falando lá, que era mais ou menos, funcionava no mesmo sistema. Quadrante de novo. E a caravela, que também foi outra invenção importantíssima, que era um navio que aproveitava as velas, a força do vento, né? A caravela e a nau, que eram 2 navios mais resistentes, maiores, né? Esses 2 navios permitiam navegar com ventos adversos e foram usados, sobretudo, nas viagens de exploração na costa africana, que a gente comentou agora há pouco. Aqui, no restante do slide, vai explicar um pouquinho sobre cada uma dessas viagens. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, mas eu vou mandar para vocês esse slide no grupo, caso você queira olhar lá depois. Ok? Sim. Vamos tirar uma foto? Não, sou feio. Eu também sou. Vamos lá. Falar pro senhor, professor, eu sou feio, viu? Abre aí, abre aí.
Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ótimo. Ixi, a Kemily é flamenguista. Ah, nem Kemily. Galera, então, obrigado. Atividade lá no grupo hoje, ela tem textos para entender melhor esse assunto. Ela não é uma atividade que você precisa copiar o texto, é claro. É só pergunta e resposta, nada de copiar texto. Lembre-se, nunca, não precisa de copiar texto quando eu mando atividade, tá bom? Beleza. Então até mais. Tá. Mais tarde tem plantão de dúvidas. Aí, quem quiser entrar, Beleza. tchau, galera. Tchau. 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 Falou. Falou.